divas e divos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar sobre um tema, um tópico, um caso criminal. Should I stay or should I go? Ai, Ana, por que um caso criminal? Você no seu último vídeo tava falando uma coisa totalmente diferente, fazendo maquiagem e zoando e tal. Enfim, basicamente é porque eu tava rodando esses dias pela internet e eu achei uma foto no Reddit. E eu fiquei curiosa, apertei na foto e tal. Os comentários estavam falando sobre uma série, né, da Netflix. E eu fiquei muito curiosa sobre e descobri que a série estava falando de um personagem que realmente existiu, que era um serial killer. E eu fiquei, meu Deus, vamos ver a história dele. E eu achei algo bem bizarro e tal. Eu quero trazer isso com vocês. Eu já vou avisando que quem tiver gatilhos, não fique muito nesse vídeo, não fique, enfim. O caso em si é algo bem sério. Aliás, pessoas morreram, né? E de uma forma bem brutal. Acho que é um dos piores. Mas eu também vi sobre uma leve curiosidade que esse caso se passa na década de 70, 80 até meados de 90. E bem como outros casos, né, de serial killers que estavam nessa época, tava entre eles o Ted Bundy, o Jeffrey Dahmer, o Richard Ramirez, Joanne Gacy, eu não sei falar o nome dele, eu não sou bom em inglês, e entre outros, tá? Só falei uns mais ou menos populares. Mas hoje a gente só vai focar nesse caso que eu achei no Reddit e eu pesquisei várias coisas sobre, e eu acho que o vídeo vai ficar até um pouco longo porque é muita coisa. Então vamos lá. Basicamente, ele era o vizinho perfeito, um pai dedicado, líder de escoteiros, era presidente de conselho da igreja. É conselho da igreja? Conselho de uma igreja, eu falei certo aqui, gente. Ele trabalhava para a cidade, ele cumpria as regras, em teoria, e contribuía para a comunidade. Por trás dessa máscara se escondia um homem que entre 1974 a 1991 ele fez o caos em uma pequena cidade no Kansas. Ele durante décadas conseguia enganar a polícia e até brincava com a imprensa, velho. Ele enviava cartas bem detalhadas sobre os seus crimes. Foi bem difícil ter acesso, até foi bem complicado. Um homem que se autodenominava BTK, que é a abreviação para Biden Torture Kill, que em português ficaria amarrar, torturar e matar. E este é o caso de Dennis Rader. A gente agora vai para o primeiro tópico, né, de quem foi ele, como foi a infância dele, né, para termos uma noção do que pode ter acontecido, influenciado para ele cometer alguns crimes. Dennis Rader nasceu dia 9 de março de 1945, filho de Dorothea e William Elvin Rader, sendo um de 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff. Ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais, eles eram trabalhadores e membros ativos de uma igreja luterana. Eles passavam pouco tempo em casa e deixavam as crianças bem sozinhas. E com isso, Dennis cresceu se sentindo ignorado, especialmente pela mãe, algo que no futuro ele mesmo confessaria que tem bastante ressentimento. Por fora, ele era uma criança comum, uma criança alegre, que lia gibis, pescava,
participava de escoteiros e também até de atividades religiosas. Mas por dentro, algo dentro dele estava se formando. Ainda na infância, Dennis começou a alimentar fantasias sexuais sádicas. Gostava de imaginar mulheres sendo presas e indefesas. Desenvolveu fetiches por voyeurismo, asfixia, autoerótico. E até mesmo se vestia com roupas femininas que ele roubava. Outra coisa que tem que pontuar é que ele também praticava zoosadismo, que é matava animais, enfim. Um episódio que até ele mesmo pontuou quando foi interrogado sobre, foi algo muito específico de quando a mãe meio que prendeu o anel numa mola do sofá e foi algo tipo, caraca, preocupante. E crianças normais, né, ficariam em desespero, porque era uma situação de desespero. Mas pro pequeno Dennis, ele ficou esse... A imagem dela presa ficou meio que gravada em sua mente e meio que alimentou aquela vontade de ter poder sobre a vítima. Ele também tinha fascínio por amarrar coisas e ver sofrendo. Na adolescência só foi piorando. Ele ficava espionando vizinhas enquanto vestia roupas femininas, incluindo até roupas íntimas. Uma coisa que anos mais tarde, Hunter tiraria fotos de si mesmo com roupas femininas e com uma máscara. E um detalhe pior ainda é que, enquanto estava amarrado, mais tarde ele admitiu que fingia ser suas vítimas como parte de uma fantasia sexual. Ele manteve suas inclinações sexuais bastante escondidas. Contudo, ele era considerado pela comunidade como normal, educado, cortês. A vida adulta meio que piorou mais a situação. Depois de se formar na escola, Hunter estudou em uma universidade no Kansas, com o nome Kansas Wesleyan University. Eu não sei se eu falei certo. Porém, ele tinha notas consideradas medíocres e saiu de lá. Depois ele resolveu ingressar na Força Aérea, servindo de 1966 a 1970. Depois de ser dispensado de lá, ele se mudou para Parkside, onde começou a trabalhar no departamento de carnes da rede IGA. É uma rede de supermercado até. No dia 22 de maio de 1971, ele se casou com uma mulher chamada Paula Dietz. Eles até tiveram 2 filhos juntos, com o nome Brian e Carrie. Depois disso, Dennis foi estudar na Butler Community College, em Eldorado, Kansas, conseguindo até uma graduação eletrônica em 1973. Ele então se matriculou na Universidade de Wichita, onde se formou em 1979. Ele inicialmente, trabalhou como montador. Eu nem sabia que esse emprego existia, mas enfim, vamos voltando pro vídeo. Para a Coleman Company, uma empresa que fabrica artigos para campismo. Ele depois trabalhou para o escritório ADT. Ele trabalhou lá de 1974 a 1988. Onde até ele trabalhou especificamente para a instalação de alarmes de segurança. E depois ele trabalhou como fiscal de códigos municipais. Na fase adulta, os vizinhos se lembram dele como sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assaltar mulheres solteiras. Uma vizinha até reclamou dele ter matado a cachorra dela sem motivo nenhum. Por anos, esse cara vivia essas fantasias apenas na mente. Só que
em 1974 ele simplesmente resolveu transformar em algo da vida real. Ele chamava esse processo de trolling. Ele dirigia por bairros observando mulheres e um possível ataque. Com o tempo, isso passava para stalking, que é basicamente a perseguição focada em um alvo específico. Em 1973 e começo de 1974 foi um período de insatisfação porque ele estava com problema de emprego, né, desempregado, e o desemprego acabou aumentando sua necessidade de agir. E ele agiu. E no dia 15 de fevereiro ele passou sua fantasia para a realidade, que acabou sendo chamado de um massacre da família Otero. Em janeiro de 1974, ele estava andando de carro e meio que procurando uma oportunidade, até que ele avistou uma menina chamada Josephine Otero, que na época tinha 11 anos de idade, com seu irmãozinho, chamado Joseph Jr., de 9 anos de idade. Eles estavam tranquilos, indo para a escola até. Só que o Dennis, ele ficou obcecado na Josephine. Ele mesmo admitiu depois que aquela criança virou o alvo dele. Ele seguiu eles para identificar onde era a casa das crianças e começou a fazer vigilância, stalkear. Ele ficou estudando a rotina da casa e dos moradores. Ele descobriu que as crianças moravam, obviamente, com os pais. E outro filho mais velho, que não passava tanto tempo em casa por causa da faculdade. E o plano dele, gente, era chegar lá e atacar a criança, a menina e a mãe. Só que eu, especificamente, não sei o que aconteceu. Mas quando ele entrou, num dia específico que ele falou, não, vai ser hoje... Tava todo mundo em casa. Ele falou, não, todo mundo? Pois vem cá que eu vou matar todo mundo. Então, naquela manhã, entre as 7 horas e 7h30, ele invadiu a casa da família Otero, em 803 Norte Indmo, em Wichita. Dentro estavam Josephine, o irmãozinho Joseph, o pai que se chamava Joseph Otero, que tinha na época 38 anos, e a sua esposa, Julie, que tinha 33. O filho mais velho, o que a gente tinha falado, ele saía cedo, então ele não estava lá. O Hunter, ele cortou as linhas telefônicas para ter meio que uma desculpa de... Nossa, tô sem linha telefônica aqui, será que vocês podem me ajudar? E aí ele ficou esperando, até que um dos filhos abriu a porta, o cachorro saía até... pro cachorro fazer xixi e tal, esse negócio que todo mundo que tem cachorro entende. E Dennis aproveitou isso para entrar, ele estava armado. O povo ficou obviamente em desespero e ele, não, vamos assim se acalmar, galera. Eu vou matar vocês, mas calma aí, né? Espera um pouquinho, fique mais calmo. Ele levou um relógio e um rádio como se fossem troféus. E mais tarde, o filho mais velho chegou em casa e viu aquela cena. Cara, isso deve ter afetado aquele psicológico dele até em 2400. Quando ele foi preso, em 2005, Hunter confessou ter assassinado a família Otero e até descreveu o crime em detalhes, muito detalhado até. Quando ele estava descrevendo, ele afirmou que contou inicialmente aos Otero que era um homem procurado na Califórnia, antes de ordenar que eles deitassem no chão da sala sobre a mira de uma arma. Então ele levou a família para o quarto e os amarrou em uma corda que havia preparado. Joseph e Joey estavam no chão, enquanto Julie e Josie estavam na cama. Os pulsos e pés de Joseph e Julie estavam presos. A cabeça de Joseph estava coberta com um saco plástico que Hunter então prendeu com cordas. Depois que Joseph mastigou um buraco, para tentar ainda sobreviver, para conseguir respirar, ele botou um saco por cima e acabou o homem. Hunter tentou estrangular Julie. Ele afirmou: a senhora Otero acordou.
Ela estava bem abalada com o que estava acontecendo e me pediu para salvar seu filho. Então eu tirei a sacola de sua cabeça. Ela gritou: "Você matou meu filho." Após a realização inicial do choque, ela comunicou: "Deus tenha misericórdia de sua alma." Antes de eu neutralizá-la permanentemente, Randy esticou Julie até a morte com a corda. Randy então colocou outra sacola plástica, seguida por 2 camisetas e uma sacola adicional, sobre a cabeça de Joey, observando enquanto ele se debatia. Depois, Randy levou Josie para o porão, onde a pendurou com uma corda presa a um cano. Pouco tempo depois, Randy escreveu uma carta onde assumiu a autoria dos homicídios e colocou dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita, em outubro de 1974, e depois mandou uma mensagem para o jornal para eles recuperarem a carta onde Randy escreveu como uma família Otero. Meses depois, a polícia encontrou, dentro de um livro da Biblioteca de Wichita, uma carta assinada como BTK. Contava em detalhes coisas do assassinato da família Otero, que só o assassino poderia saber. Explicava o nome que vinha em sua metodologia, que era a abreviação, BTK, era a abreviação de Baile, Tortura e Kill. Ele não parou por aí, galera. Aquele homem estava extremamente descontrolado e foi pau abaixo de mais uma. Em abril de 1974, a Catherine Bryant, ela voltava para casa com o irmão, quando de repente ela foi atacada. Dennis tentou estrangular. Kevin levou um tiro. Felizmente, ele sobreviveu. Porém, por mais que a Catherine tivesse resistência quando o Dennis tentou estrangular ela, ele esfaqueou ela diversas vezes e infelizmente ela não sobreviveu. Mas o Kevin ajudou a criar o retrato falado. Ele mencionou especificamente: homem branco, aproximadamente 1,75 metros, cabelos castanhos escuros curtos, olhos claros, expressão calma, quase normal. Usava roupas simples, como uma calça e camisa social, algo que não chamava tanta atenção. As falas de Kevin durante o depoimento eram: ele parecia comum, parecia alguém que você veria na rua e não desconfiaria de nada. Ele entrou na nossa casa como se fosse um visitante normal, fingindo que queria consertar o telefone. Nunca vou esquecer os olhos dele, frios, sem emoção, mas de um jeito que parecia normal demais. E ele não parou por aí, galera. Em março de 1977, ele atacou uma mulher chamada Shirley Vian. Ela era mãe de 3 filhos, galera. E ele atacou ela na casa dela, prendeu as crianças no banheiro e matou ela. As crianças sobreviveram. As crianças disseram pontos específicos como: não sabíamos o que estava acontecendo, só ouvíamos barulhos de choro. Elas relataram que Hender falava calmamente com a mãe e dando instruções de forma fria, quase como se estivesse conduzindo um experimento. As crianças foram capazes de descrever o agressor, igual Kevin, e deram informações que ajudaram bastante na investigação. Mesmo pequenas, elas lembraram que a voz dele era calma, quase normal demais, o que aumentou o medo. Parecia alguém da vizinhança, mas a mãe estava em perigo. Não parou por aí de novo. Cara, é muito bizarro esse caso, eu tô falando com vocês. Mano, dá até falta de ar. Acho que foi um dos mais populares, que mais circulou, que em 1977 ele atacou uma mulher chamada Nancy Fox. Nancy foi algemada e estrangulada com um cinto,
No dia seguinte, o próprio Dennis ligou para a polícia. O conteúdo da ligação era basicamente, ele disse que havia deixado o corpo em um local específico, dando detalhes precisos de onde encontrá-lo. Ele claramente queria a atenção da polícia e da mídia, reforçando a assinatura BTK. E ele falava coisas como: eu sou o BTK, olha o que eu fiz. A voz de Henry era calma, a ausência de emoções. Ele descrevia o corpo e o cenário de forma objetiva. Exemplo de uma frase dos registros indicam algo próximo de: o corpo de Nancy Fox está localizado no local X, onde vão encontrar exatamente como eu deixei. Este é BTK. Essa ligação é um exemplo clássico de comportamento narcisista e controlador, galera. Ele planejou cada detalhe e deixava pistas precisas para a polícia de uma forma provocativa. E aí, depois disso, em 1977, ele só deu uma parada. Por 8 anos não teve nenhum crime confirmado, mas em 1985 ele voltou. Maureen Henry, gente, eu não sei falar inglês, voltando a isso. Lembrando que ela era a vizinha dele. E ela foi levada à igreja luterana. Ele fotografou ela em poses de bondade antes de enterrá-la rapidamente. Em 1985, Vicky Wesley, ela foi morta depois de Dennis se passar por um técnico eletrônico. E ele fugiu no carro dela. Em 1991, uma moça chamada Dolores, ela foi morta e o corpo foi abandonado em uma ponte. E depois, por mais de uma década, BTK sumiu. Porém, em 2004, cartas começaram a chegar na mídia. Fotos, documentos e até uma boneca amarrada representando uma vítima. Dennis até perguntou em uma carta se a polícia poderia rastrear um disquete. Eles responderam publicamente que não. E ele acreditou. Véi, esse disquete foi fatal pra esse cara. O disquete que chegou à polícia, quando eles localizaram de onde estava vindo, tinha o nome de Chris Lutheran Cruz. E Dennis, cruzando registros, descobriram que Dennis, presidente do conselho da igreja, viram que uma coleta de DNA, ele era o BTK. E tinha sido confirmado. O BTK tinha sido encontrado. Em fevereiro de 2005, ele foi preso. Ele foi preso enquanto dirigia perto de sua casa, em Parkside. Pouco tempo depois, no meio do dia, assim, em dia 25 de fevereiro, um oficial de polícia perguntou: Senhor Hender, você sabe por que está sendo levado? E ele respondeu: eu tenho suspeitas do porquê. O Departamento de Polícia de Wichita, junto com agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF, conduziram buscas na casa e no carro de Randy, apreendendo várias provas. Um par de meia-calça, a meia-calça foi recuperada dentro de um galpão, e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados, obviamente. No dia 27 de junho de 2005, Randy confessou. Ele foi frio, meticuloso, descreveu cada assassinato em detalhes, chamando as vítimas de projects. Explicou o método trolling, stalking, ataque. Nunca chorou, nem demonstrou remorso. Ele respondia ao juiz: yes, sim, e yes, you, honor. Em 28 de fevereiro de 2008, Randy foi indicado a 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Logo após a sua acusação, uma agência noticiosa chamada... Peraí, gente, eu não sei inglês, não. Associated Press criou uma fonte anônima que dizia que Randy tinha confessado outros assassinatos. Além daqueles que ele tinha sido associado, tinha outros, tá bom, galera? No entanto, o procurador condado de
Sedgwick, ele negou o fato, mas se recusou a dizer se Ranger tinha feito alguma confissão ou se os investigadores estavam buscando informações sobre o envolvimento de Ranger em outros homicídios. Em 5 de março, várias notícias vinham de que Ranger tinha confessado os 10 assassinatos, mas ele não mencionou nenhum outro homicídio. Então, basicamente, ele confirmou os 10 assassinatos que o povo já vinha acusando ele, mas ele não adicionou mais nenhum. E no dia 10 de março, a fiança do Dennis estava em 10 milhões de dólares. E um defensor público foi apontado para defender ele, né? Em 3 de maio, o juiz entrou com um pedido de inocente feito por Ranger. Contudo, no dia 27 de julho, a data do primeiro dia do julgamento, Ranger mudou sua confissão para culpado. No julgamento, o Dennis confessou os detalhes de todos os seus assassinatos de forma fria, não pediu desculpa ou mostrou algum arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia de leitura da sentença, membros das famílias das vítimas veio contestar e fizeram as suas declarações com o Ranger na sala. Logo em seguida, ele se desculpou. Ele pediu desculpas pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos. Mas pelo jeito que ele se pronunciava, né, nas palavras dele, ele não estava, gente, demonstrando nenhum arrependimento, não. Não sei vocês. Mas sua declaração tem sido escrita como exemplo de um fenômeno frequentemente observado entre psicopatas até. Ele foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de sentença de 175 anos, galera. Se ele viver além de 175 anos, ele vai poder sair. Tirando isso, tchau e benção, né? Como Kansas, naquele período, não tinha pena de morte, em 19 de agosto, ele foi transferido para o Instituto Correcional de Eldorado, no leste do Kansas. Durante a viagem de 40 minutos para o Eldorado, o Dennis falou com os guardas sobre coisas normais, de boas, entre aspas, sabe? Mas quando chegou no tópico das declarações das famílias, ele meio que começou a chorar. E também ele chorou quando as declarações das famílias soaram no rádio. Até os dias de hoje, ele tá na cela solitária, tá com 80 anos, se eu não me engano. A partir de 2006, foi permitido a Dennis, de forma limitada, o acesso à televisão e rádio, além de algumas revistas e outros pequenos privilégios devido ao bom comportamento. Infelizmente, as famílias das vítimas carregam até hoje, né, essa perda. A filha dele, a Carrie, lembra que ele tinha 2 filhos, que ele teve 2 filhos? Ela escreveu um livro chamado A Serial Killer's Daughter. Eu não sei falar inglês. Basicamente no livro, eu li, tá? Ela fala bastante sobre o trauma de ter um pai. Aliás, ela se mostra bastante à disposição de investigações para saber se teve realmente outros possíveis assassinatos dele que não foram citados. Véi, o caso dele é algo bizarro, como eu tô dizendo basicamente no começo até o final do vídeo. E mostrou que, véi, às vezes é a pessoa que você menos pensa, porque, tipo assim, um cara que era de igreja, que era pai de família, que tinha de certa forma um emprego bom, que era casado. É bem triste isso. Ele acabou com diversas famílias, não só com a dele. A esposa dele, né, a Paula, ela entrou com pedido de divórcio, eles se divorciaram, mesmo ele estando na cadeia. Isso foi algo bem complicado de eu conseguir entender, e eu não sei explicar para vocês direito, mas isso ocorreu. Tipo, ela pediu divórcio com ele na cadeia. Como eu disse, né, prisão perpétua e tal, vive isolado na cela de segurança máxima.
E olha que hipocrisia, ele passa o tempo dele hoje em dia lendo a Bíblia. A psicóloga Florence Catherine compilou o livro Confessions of a Serial Killer, Confissões de um Assassino em Série, baseado em 5 anos de correspondências com o Danny. E vários trabalhos se baseiam no caso, como o do Stephen King disse em seu livro, A Good Marriage, que também recebeu uma adaptação cinematográfica até. Foi inspirado no assassino e nos assassinatos de BTK. Similarmente, o novelista Thomas Harris disse que o personagem Francis Dollarin... Gente, escolhe um sobrenome mais fácil de falar, por favor. Do seu livro Red Dragon, de 1981, foi baseado parcialmente no BTK também, galera. O episódio 15 da primeira temporada de 2006 de Criminal Minds é baseado nos assassinatos de BTK também. E a parte que eu falei, né, o personagem baseado em Range, aparece por 2 temporadas na série Mindhunter, na Netflix, que é o que eu tinha falado, que foi o motivo até de eu vim fazer esse vídeo e falar sobre esse cara. Também o assassino do filme The Cloverridge Killer foi inspirado no Dennis também. Ele tornou um exemplo muito específico pelos criminologistas, eu não sei se eu falei certo, sobre aquele criminoso que tem aquela fachada de homem comum. É estudado em criminologia também por seu comportamento manipulador. E a frase mais marcante dele no tribunal foi: eu não sou um monstro. Pelo menos não o tempo todo.